E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre. Hoje o vídeo é sobre uma placa que tem muita gente que não está tão interessada assim, o pessoal nem olha muito para ela, quer olhar mais uma 1660 Super, já ir para as 2060, mas tem muita gente que pretende gastar menos ou só pode pagar menos e não sabe da existência dela. Por isso, hoje lhes trago a RX 5500 XT, no caso o modelo da 51 RISC. E o interessante desse caso aqui é que eu não comprei ela, foi enviado para mim pelo pessoal da 51 RISC mesmo, então queria até agradecer. Fiz os testes com ela, fiz um unboxing, live, tudo certinho. Vou passar para vocês minhas impressões sobre a placa, o que está de bom, o que está ruim. E já posso adiantar que eu esperei um pouco para que eu fizesse esse vídeo, porque o valor dela ainda estava salgado, ao meu ver. Agora reduziu para menos de R$600, está quase chegando em 500 e está uma boa alternativa às RX 580. Afinal, tem muita gente que não quer pegar a RX 580 porque é uma placa que com chip gráfico já bem antigo, bem usado em mineração em muitos casos. Eu sei que o que pega mais é memória, mas também tem muita gente que se importa com isso. Então, por que não dar uma olhadinha na 5500 XT, que aparenta ser bem mais nova? Outra coisa também é a alternativa às GTX 1060, por exemplo, ou às 1070. Então, fiquem de olho na 5500 XT, vocês vão ver que é uma boa placa para Full HD de entrada ou médio. Claro, focando 60 FPS em Full HD. Depois eu volto. Essa é a embalagem da 5500 XT. A maioria das placas vem dessa forma aqui. Eles tomam cuidado, colocam uma caixa dentro de outra caixa. Essa parte eu acho bem legal. No caso, eles mandaram para mim ela no dia 6 de setembro. Faz um tempo. Chegou para mim somente no dia 26 de setembro. E aconteceu isso porque eu fui tributado, tá? Eu moro no DF, paguei a tributação ali média de R$180. Aqui não tem o ICMS, mas lembrando, se você é de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, você também paga o ICMS, um valor adicional aos 180. A caixa da placa é aquela caixa normal e não vem com muita coisa dentro dela. Somente a placa, não vem com adaptador e também não vem com nenhum CD de instalação. Os drivers são oficiais da AMD, simplesmente vá ao site da AMD e baixe-os lá. Finalmente está aqui a placa, gostei do design dela, achei bem bacana. Na parte de cima você vê uma conexão ali de 8 pinos para alimentação, lembre de ter uma fonte com essa conexão. Você vê também um cabinho saindo ali das fãs, mas isso é normal, geralmente eles economizam nas fãs. Ali embaixo nós já percebemos dois heat pipes. Ela tem uma construção bem bacana, ela tem backplate também, mas esse backplate aqui depende de ser instalado na própria placa, tá? Então não tem como você removê-lo, senão a placa vai ficar meio que em falso. Vejam a descrição dela, 5500 XT, 8 GB DR6, vem também com uma garantia, um selo de garantia, então tomem cuidado na hora de mexer nisso para não perder o selo. E na saída dela nós temos 3 saídas de vídeo somente, um HDMI e 2 DisplayPort. Em relação ao peso, eu não estou com balança aqui no momento, mas eu tenho as medidas aqui dela, 21 cm de comprimento, 11 de altura e 4,5 de largura. Achei uma placa compacta, bacana e bonitinha, ao meu ver, tá? Claro que com design bem simples, mas bonitinha. E é isso, esse é o básico da placa. Agora vamos aos testes. Aqui estão as especificações da placa e também a versão do driver que eu utilizei. No momento não achei nada de estranho, Só para mostrar para vocês mesmo como que ela vem. Eu fiz os testes usando o Ryzen 7 5700X, vocês já estão ali já cientes disso, Placa-mãe B550 TUF Plus Wi-Fi, 2 pentes de 8 GB de memória RAM DDR4 Asgard 3600 CL14. O primeiro jogo testado foi o Warzone Full HD com as configurações gráficas no baixo, FOV 120, como o pessoal gosta de fazer os gameplays aí atualmente, Dizem que é o perfil competitivo. Vejo então que a performance foi bem bacana da placa, conseguindo ali uma média de 119 FPS, o uso dela sempre 99,98%, o processador é o suficiente para ela e até mais placas, consumo da placa ali perto dos 86, 90 watts, e a temperatura um pouco mais alta, 75 graus, mas nesse caso aqui não tem muito problema. Se estiver na casa dos 74, 75, não precisa ficar preocupado. Tem gente que já vai até tirando os cabelos, vai ficar careca, ou vai ter que pegar o navio carequeiro antes. Não pega o navio carequeiro. Seguinte, 75 tá bom. Agora, conforme for passando os outros testes, vão ver que vai aumentando um pouco e eu vou também falar como que você consegue reduzir um pouquinho a temperatura dela. Veja também que o RPM da fan 2200 tá com RPM ok, não tá tão barulhento assim. Depois também vou mostrar para vocês a diferença de barulho. Mas passou no teste do Warzone, consegue mais de 110, 115 FPS. Isso aqui para muitas pessoas vai ser o suficiente, a não ser que você queira ali bem mais, aí tem que pegar a 6600M, tem vídeo aqui no canal.
Agora vamos ao CS Global Offensive Full HD no muito baixo também, perfil competitivo. Vocês sabem que essas placas aqui fazem facilmente mais de 400 FPS, mas a pessoa tem que saber, né? Então tá aí para vocês na tela 480 FPS na média mais ou menos, jogando a Dust aqui no modo Deathmatch. Vejam que o uso da placa fica 84, 85%. Se fosse uma placa mais forte conseguiria um pouquinho mais de FPS, mas não muito, até porque tem um limite do processador também. Agora sabemos que essas placas aqui não mandam tão bem assim com um DirectX diferente do 12. Como que esse DirectX aqui do CSGO é 9? É uma placa NVIDIA equivalente, provavelmente faz mais quadros. Eu teria que pegar uma 1650 Super para mostrar para vocês. Não tem, tá difícil de achar. Então é o que tem ela no momento. Temperatura bem tranquila, até porque não está sendo muito exigida essa placa, né? Um jogo bem mais simples, um jogo mais tranquilinho assim. Agora só você passa raiva mesmo respondendo o pessoal e o pessoal te chamando de noob, mas aí não tem muito o que fazer. Vamos ao próximo jogo, que aqui no CSGO para mim foi tranquilo. Próximo jogo, Fortnite. Eu deixei ele em Full HD com as qualidades gráficas mais altas, só com um efeito e pós-processamento mais para baixo. Eu acho que não tem problema, já consegue uma taxa de FPS bem alta, consegue de cerca de 84, 85 FPS. Poderia ser mais? Também poderia, mas o Fortnite também não anda ajudando, né? Anda bem travado. O pessoal fala que só depois da primeira mapa que você consegue um desempenho melhor, mas aí ó, para vocês, tem também como você colocar no modo desempenho, que aí vai ter mais FPS. Tem gente que tá pegando 2060 para colocar no modo desempenho e ter 300.240 FPS. Então eu não coloquei um perfil tão competitivo assim, até porque o Fortnite é competitivo ainda? Eu não sei, né? Não sei. Agora realmente me faltam informações, mas não acho que não é tanto assim não, né? O pessoal tá meio que demandando desse jogo. Me deixe nos comentários se você acha que o Fortnite não é competitivo. Enfim, temperatura 77, aumentando aqui, né? Eu não fiz nenhum perfil de ventoinha ainda, depois eu mostro pra vocês. Ok o desempenho nesse jogo, mas tem aqueles travamentos que não tem como salvar, é do jogo mesmo. Agora vamos ao PUBG, que aqui é um jogo que o pessoal joga mais competitivamente e tal. Eu coloquei as qualidades gráficas mais por baixo, eu deixei textura no Ultra, porque textura tem a ver com VRAM. Pra quem não sabia, né, quanto mais VRAM você tem, mais capacidade de colocar texturas altas você tem, sem perder tanto desempenho assim. Agora eu coloquei também a distância de visão no Ultra, tá, para ficar legal. E a média de FPS foi mais ou menos ali 80 FPS nesse modo Deathmatch também. Eu não sei jogar direito esse jogo, então não consigo jogar muito ele. Eu sinceramente acho bem cansativo, mas para vocês aí que jogam ele, meus parabéns se vocês gostam de um jogo bem um pouco incomum, digamos assim. O pessoal fala que é o melhor FPS possível, né? Então tá aí para vocês como que ela desempenha ficando em Full HD. Agora você pode também colocar ali em 720p e colocar o gráfico mais baixo possível para você ter muito quadro na tela, aí depende do teu gosto. Temperatura já subindo bastante, né? Olha só, 83 graus. Já tá ficando mais chatinho, né? Quer dizer que vai queimar a placa? Não, não vai queimar, mas ó, o hotspot 100 graus, tá chegando perto daqueles preferíveis, não ficar perto, que é o dos 105, 110 graus, né? Só que tem como sim, como eu avisei, arrumar isso aqui. Eu que não fiz agora, deixei o pau torando mesmo. Tem gente que já fica desesperado assim, né? Não precisa desesperar também, tá? Ainda tá dentro dos padrões, só que, é claro, não é porque tá dentro dos padrões que a gente não vai querer uma redução de temperatura, ainda mais porque tem gente que mora num lugar mais quente do que eu, embora eu tô num lugar bem quente também, tá? Só pra que vocês saibam. Agora vamos ao GTA Full HD, qualidade gráfica mais altinha, mas eu não coloquei no máximo não, o jogo já fica mais tranquilo. Coloquei no modo online e fiz uma média lá de 115, 110 FPS. Tem muita gente que continua pedindo GTA, talvez porque o RP é uma sensação aqui no Brasil. Eu nunca nem mexi com RP, na verdade quando eu fui tentar mexer, minha placa estava bandida, alguma coisa desse tipo, e aí depois nunca mais eu tentei. Então você coloca online e parece que o modo RP é mais leve do que online, a depender dos mods utilizados no RP, né? No momento, então, se você está vendo a média de 114 aqui no GTA Online, talvez no RP fique 150, por aí, né? Eu um dia ainda vou testar, gente. Um dia ainda tentarei. Mas também eu vejo que muita pessoa não está mais interessada tanto quanto eu estava no ano passado. Talvez a moda tá acabando um pouco. Tá aí, média de 114, temperatura bacana, aqui não é um jogo tão complexo assim para essa placa de vídeo, nem tão exigente assim. E dos últimos jogos online, vou colocar aqui o Dotinha Full HD, qualidade gráfica mais alta, média bem bacana, 215, 216 FPS. É um jogo que já é DirectX 11, né? Chupa aí jogadores de CSGO. Dota tá atualizado e o CSGO não, hein? E tá esperando quanto tempo já? A Valve esqueceu, abandonou o jogo. Mas enfim,
Vejam aí que tá muito bacana o desempenho, só que o FPS 1.6 low tá 119. Eu percebo, como jogador de Dota que sou, ou que já fui, sei lá que eu posso falar, hoje eu recomendo que vocês não joguem isso e façam uma coisa da sua vida ganhar dinheiro, que é muito melhor do que jogar Dota e perder teu dinheiro todinho. Enfim, eu não acho muito estável em alguns casos, talvez porque existe uma grande diferença da média de FPS para 1.6 low. Eu não vejo essa coisa acontecendo com placas NVIDIA. Então, embora tá tudo assim, teoricamente bom, a sensação que dá pra mim é um pouco estranha. Talvez também que eu tô acostumado com outras placas já, né? Já fiquei muito mimado, mas eu tenho que passar essa impressão pra vocês. Agora, a relação à temperatura tá bem alta, né? 82 graus, hotspot 100 graus. Ali tá dentro do que a gente ainda tolera, mas tem que abaixar a temperatura. Agora vamos a alguns jogos mais pesados. Primeiramente o Cyberpunk 2077, qualidade gráfica ali no baixo. Full HD, tá? Somente com a textura no alto, porque como eu falei pra vocês, a textura tem mais a ver com a VRAM, ela tem 8 GB de VRAM, então eu posso colocar mais textura, deixar o jogo mais bonitinho. E ela consegue uma média lá de 60 FPS, dependendo do caso vai ter umas quedas para 55 e tal, tá? Não é sempre, não é fixo ou 60, mas tá de boa, a temperatura subindo sempre, né? 75, 76 graus, hotspot 90. Tá ok aqui nesse jogo. Eu assisti a animação e tava tudo bem na animação desse jogo, até que chegou a parte ali do final, os 3 últimos episódios, não gostei tanto assim. Mas até que com a animação deu uma vontadezinha de jogar ele, né? Então serviu para algo. Talvez se tivessem colocado a animação quando teve aquele problema com o jogo, o pessoal tinha mais interesse em jogar. Só que agora que ele foi fixado também, né? Agora que teve um outro mega patch saindo aí, para melhorar um pouco mais o desempenho, e aí bugou todos os meus testes também, benchmarks, que eu já tinha feito há um tempo, infelizmente. Tá aí para vocês então, Cyberpunk pegando 60 FPS, ou quase isso. Vamos também ao nosso amiguinho aqui, esse é o Deus da Guerra, God of War, Full HD no alto. Na verdade eu não deveria jogar no alto, seria melhor você reduzir um pouco alguma coisa de pós-processamento ou sombra para ficar aos 60 FPS, que vejam aí que não ficou exatamente aos 60. Mas já coloquei dessa forma aqui para introduzir vocês ao tema de temperatura, né? Porque a placa tá ok, dá para você jogar assim, dá para você colocar no médio, já ter os 60 FPS. Essa placa ainda vai rodar, mas a temperatura dela 85 graus. Eu não fiz perfil de fãs, por isso que a temperatura está assim. Vejo que o hotspot já está ali, já que no máximo que eu gostaria, 104, 105. Então é preciso abaixar essa temperatura. Nesse dia que eu testei estava mais quente, porque os testes aqui foram feitos em dias diferentes. Tem isso também. Não chegou para mim até hoje, tal do termômetro, então eu não sei quando que tá, mas eu tenho que comprar de alguma forma. Agora eu vou falar para vocês mais em relação a essa parte, né, de temperatura, de como reduzir, em relação também às fãs, porque a fã está em estoque, então eu vejo que fica mantendo 2200 RPM, né? Para mudar isso e reduzir a temperatura, a fã vai ter que fazer um pouco mais de barulho. Será que compensa? Será que não compensa? É isso que vocês vão ver. Agora vamos falar sobre adicionais dessa placa e também sobre temperatura e ruído. Acho que é muito importante também tratar esse assunto no mesmo vídeo. Primeiramente, essa placa funciona com Resizable Bar, ou SAM, Smart Memory Access. Tem um vídeo no meu canal já explicando sobre isso e mostrando a diferença de desempenho em certos jogos. E ela sim funciona com processadores que são compatíveis e placas-mães compatíveis. Então é um ponto positivo, até porque é uma placa mais nova. Agora em relação à temperatura, vocês viram que temos ali um probleminha em alguns casos, alguns jogos que estressam mais. Você consegue fazer undervolt nela e consegue também fazer um perfil diferente de fãs. E agora eu vou mostrar então para vocês essas pequenas diferenças que você consegue através dessa placa e consegue melhorar a performance e também reduzir a temperatura. Pois bem, deixei para vocês aqui o perfil que eu usei de fãs para esse jogo. Eu não deixei passar muito para 70, 80, porque senão fica muito barulhento mesmo. Fiz um leve undervolt também na placa, então deixei para vocês aí. Quem quiser algum vídeo bem específicozinho, talvez eu faça, tá? Mas teria que ser um vídeo bem pequeno, porque já tem vários vídeos explicando sobre isso no canal. Praticamente toda a placa AMD que eu lanço, eu faço um vídeo também explicando sobre a parte de controle de fã, de também undervolt. Você pode ver no da 6600M, por exemplo, da 6600 XT, tá? Então tá aí para vocês o perfil que eu utilizei e tá aí para vocês a comparação no Deus da Guerra, como é que ficou antes e depois no mesmo dia, tá? Isso aqui não são dias diferentes, então só coloquei o perfil de fãs e diminuiu 10 graus na temperatura média e cerca de 15 graus no hotspot. Agora sim a gente tem ali uma temperatura mais adequada,
com o mesmo desempenho, né? Veja que um ele faz 50, 51 e o outro faz 51, 52. Tranquilo, margem de erro, tudo certo aqui com o jogo agora, depois de fazer esses perfis de ventoinha. Agora, gente, sobre o Resizable Bar, vou deixar para vocês também aí meu teste com o Resizable Bar. Usei ali o Forza porque é o jogo que tem mais diferença. Se você for conseguir uma diferença, vai ser nele. Coloquei no alto, em Full HD e vejam que tem sim diferença, tá? Enquanto uma placa ali faz uma média de 78 FPS, a outra faz 92. Quer dizer, uma não, né? A mesma placa com Resizable Bar e sem o Resizable Bar tem essa diferença enorme. Quer dizer, Scanda, que todo jogo que eu colocar o Resizable Bar vai ser essa diferença tão grande assim? Não, não é todo jogo. Como eu disse, é o Forza que tem mais. Alguns nem tem tanta diferença assim, nenhuma. Alguns vai ter bem pouca diferença, alguns nenhuma diferença, mas quando tem, tá aí para vocês como é que fica. Então é bem bacana que essa placa suporte o Resizable Bar, eu acho isso já um ponto bem positivo nela. Para finalizar, queria mostrar as partes internas dessa placa. Eu abri ela e dei uma olhadinha no chip gráfico, dei uma olhadinha nas memórias também. E realmente é uma placa que está bem novinha, tá? Não vou afirmar que é 100% nova, que é isso já mais complicado, mas que está bem nova e uma boa alternativa às 580, que já são bem antigas, sim, está. Parte abrindo a placa agora, lembrando que ela vem com um selo de proteção, então se você fizer isso antes dos 15 dias, você perde ali a sua garantia caso dê defeito dentro de 15 dias. Sabemos que garantia do AliExpress não é essas coisas, mas existe caso você consiga filmar, caso você consiga mostrar ali que veio com algum problema, mas não pode ter esse selo rompido, tá? Agora, depois de muito tempo, já é mais complicado ter acesso à garantia, embora eu vi que o pessoal está tentando ali entrar em contato com algumas pessoas aqui do Brasil que possam reparar essas placas. No momento não, tá? Então tome muito cuidado ao abrir essa placa aqui, ainda mais porque mesmo na troca ali de pasta térmica eu não notei muita diferença, tá? E lembrando que ela tem também um parafuso lateral, tá? Não se esqueça de tirá-lo. Abrindo a placa, vejam aqui que está bem limpinha, tá? A parte do dissipador temos o heat pipe pegando ali no chip gráfico, isso eu acho bem bacana. Ela vem com thermal pad também, outra coisa. É claro que é um projeto muito simples, um projeto de baixo custo, para custar menos mesmo, para poder ser vendido, mas ok. Olha aqui agora a PCB dela. As memórias são memórias ali que não apresentam nenhuma mancha escura no centro, que indicaria ali uma memória torrada por parte da mineração. Não encontrei isso nessa placa. Em relação ali ao VRM, os MOSFETs, percebo ali que não tem o DRMOS, então não é um projeto tão novo quanto o da 6600M, mas é um projeto ok. Percebi que os chokes ali, né, eles estão um pouco mais sujos. Agora o que eu posso falar para vocês é o seguinte, eu dei uma olhadinha no chip gráfico e percebi que o chip gráfico tem ali escrito 2149, tá bom? Assim como a NVIDIA também tem como ver a data do chip pela AMD. Eu não sabia disso antes, foi graças a uma dica de um inscrito que me mostrou isso, tá? Aí eu vi na parte de cima 2149, o que significa? 49ª semana de 2021, então ali dezembro de 2021.
É uma placa que está com chip gráfico bem novo. Scanda, tem como eu apagar esse número aí e colocar outro? Olha, é muito difícil, tá? É muito difícil mesmo, porque ele tem um relevo, é um script ali. Não é somente uma impressão simples, ali é marcado mesmo, tá? Então não vão pensando que é tão fácil assim. É claro que se a pessoa não quer que a pessoa... É claro que se a pessoa odiar esses produtos chineses, ela vai arrumar uma teoria da conspiração maluca aí para falar que essa placa é de alguma forma manipulada, que não é essa data mesmo. Mas aí é com cada pessoa. Tem gente que até hoje não se vacinou, então tem gente que vai achar que a placa está sendo manipulada para que a gente possa comprar placa de 5 anos atrás, sendo que há 5 anos atrás nem tinha essa 5500 XT, né? Tem gente que vai achar de tudo nesse mundo. Eu trabalho pelo que eu vejo, né? E o que eu vi ali foi a data de 2149. Então é uma placa que tem um chip mais novo do que muita gente pensava ser. Isso é um ponto bem positivo. Troquei a pasta, coloquei um Alsai T9, mas como eu falei para vocês, não vi muita mudança só pela troca da pasta, tá? Realmente o que faz mais mudança que eu avisei para vocês, que é o controle de rotação das ventoinhas e também fazer um undervolt e às vezes até reduzir um pouco a frequência se estiver muito complicado na tua região. Eu acho que isso é mais efetivo. E é isso, povo, esse foi o vídeo da RX 5500 XT. Essa placa tá uma boa opção agora que abaixou muito o preço e talvez ela agora se mantenha ali na faixa dos 520, 540 reais e até menos com cupom de desconto. É uma boa pedida para você no ano de 2022. A minha ressalva aqui é, o baixo preço não vem do nada, nada é de graça. O arrefecimento não é tão bom assim e as fãs fazem mais barulho, o que é normal assim para essas placas mais baratas. Então, para você ter uma temperatura mais estável, vai ter que fazer o undervolt, vai ter que fazer alteração na curva dos fãs e ela vai ficar um pouco mais barulhenta do que o normal, como vocês viram. Se ainda assim vocês estão querendo se interessar pela placa, realmente é uma boa pedida nessa faixa de preço. Em relação à idade dela, ela é vendida como nova. Não posso afirmar com 100% de certeza que é nova, mas o chip gráfico é datado ali do final de 2021. Como que eu peguei ela em mês 9, praticamente, se ela for usada, né, no máximo 7 meses de uso, é claro, porque o chip gráfico leva um tempo até virar realmente uma placa e depois chegar às lojas e depois também para vender. Então seria no máximo 7 meses de uso de uma placa em 2022, que o pessoal nem está minerando muito, ainda mais com essa placa. Rapaz, eu acho bem provável que essa placa seja usada e usada de mineração, mas como que eu não posso afirmar com certeza, só posso ficar com as informações do vendedor. No momento ele informa que a placa é 100% nova e pelo menos a respeito do que eu vi visualmente nela, também condiz com essa afirmação dele, tá bom? Então é uma boa opção, vou deixar para vocês os links aqui na descrição. Se você compra nos links, ajuda o canal também, não a trazer essa placa, porque essa placa foi o vendedor, mas ajuda a trazer outras placas e aí quanto mais placas eu trouxer, mais vendedores vão gostar do conteúdo e eles vão querer também ajudar o canal com mais produtos. Ele não passou nenhum tipo de requerimento para fazer esse vídeo aqui, eu estou fazendo esse vídeo da mesma forma que eu fiz qualquer um dos outros. Acho uma boa opção agora na faixa dos 500. Quando estava 800, 700 reais não estava legal, foi por isso que eu esperei, né? Essa placa chegou para mim já faz um tempinho, já faz umas 3 semanas, acredito eu. Vou deixar para vocês aqui a live na descrição, mais vídeos úteis aqui também ao lado. Quem quiser também saber a performance dela no Warzone, tá aqui, tá? Quem quiser também saber o que é o Smart Memorex, tá aqui também. Vou ficando por aqui, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!